Durante séculos nos contaram uma história, uma narrativa poderosa que molda nosso entendimento sobre moralidade, justiça e divindade. Mas e se essa história não for tão simples como parece? E se o personagem que nos ensinaram a temer o máximo, aquele que chamamos de Satanás, não for o verdadeiro vilão da história? E se o Deus que você adorou não for tão honesto como te fizeram acreditar? Nessa narrativa que herdamos, Satanás é pintado como o supremo enganador, a personificação do mal, aquele que desviou a humanidade. No entanto, ao examinar a Bíblia, há momentos em que as linhas se tornam nebulosas. Vamos falar sobre o Jardim do Éden, o Gênesis da humanidade, a chamada queda. A história nos diz que Deus advertiu Adão e Eva para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois certamente morreriam. Entra em cena a serpente, frequentemente associada a Satanás, que disse algo diferente. Certamente não morrereis, vossos olhos serão abertos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva comeu o fruto, Adão também. Seus olhos foram abertos e... Pare aí. É aqui que as coisas ficam interessantes. Quem mentiu? Quem disse a verdade? Deus disse que eles morreriam. A serpente disse que não morreriam. E a serpente estava certa. Adão e Eva não morreram naquele momento. Em vez disso, eles ganharam conhecimento, consciência. Começaram a ver o mundo de forma diferente. E por isso, a humanidade foi amaldiçoada. Pergunte a si mesmo: isso soa como o castigo de um ser benevolente ou a ira de alguém que temia que a humanidade se tornasse muito semelhante a ele? Vamos mais fundo. No livro de Jó, Satanás não anda por aí sussurrando mentiras. Ele vai diretamente até Deus e começa a negociar. Ele recebe permissão, sim, permissão, para testar a fé de Jó por meio de um sofrimento inimaginável. Esse não é o diabo dos filmes de terror, tramando caos por caos. Ele é um agente de Deus, cumprindo um propósito divino. Se Satanás é inerentemente mau, por que Deus colabora com ele? Isso não é uma pergunta retórica. É um desafio para você refletir criticamente sobre o que te ensinaram. Agora considere os livros proibidos da Bíblia, como o livro de Enoque. Esses textos oferecem uma perspectiva completamente diferente sobre o reino espiritual. Eles retratam um mundo onde seres divinos se rebelam contra uma ordem tirânica, não por malícia, mas em busca de liberdade ou justiça. Por que esses livros foram excluídos do cânone? Poderia ser porque contavam uma história que não se alinhava com a narrativa de controle e obediência da qual a religião organizada depende. É fácil descartar essas ideias como heréticas ou blasfemas. Mas a história é escrita pelos vencedores. As instituições que decidiram quais textos seriam sagrados e quais histórias seriam enterradas tinham suas próprias agendas: poder, controle e dominação. A questão não é se Satanás é mau. A questão é se você está disposto a questionar tudo o que te disseram sobre ele, sobre Deus e sobre a natureza da verdade. Se você acha que sabe quem Satanás é, pense novamente. Esqueça os chifres, o rabo e o tridente. O Satanás das Escrituras Antigas está longe da caricatura pintada por séculos de doutrina religiosa e clichês de Hollywood. A Bíblia hebraica, a fundação da teologia judaico-cristã, descreve Satanás não como um agente rebelde, mas como parte da corte divina, um testador, um acusador, um contraponto necessário na ordem cósmica. Considere a palavra hebraica original para Satanás: Ha-Satan. Ela não significa príncipe das trevas ou encarnação do mal. Traduz-se como o acusador ou o adversário. Pense em um promotor em um tribunal, alguém cujo papel é desafiar, questionar, forçar os limites. É assim que Satanás é retratado no livro de Jó, não como um rebelde que deseja destruir a humanidade, mas como um agente divino cumprindo seu papel. Deus permite que Satanás teste Jó, chegando até mesmo a sugeri-lo como sujeito dessa provação. Isso não foi uma operação encoberta ou uma traição. Foi algo sancionado,
deliberado e colaborativo. A representação de Satanás na Bíblia muda com o tempo. Nos textos mais antigos, ele não é uma força independente de maldade. É parte do conselho celestial, um membro da equipe de Deus. Avance para os livros posteriores e Satanás começa a se transformar em uma figura mais sinistra. Por que essa mudança? Essa evolução coincide com a influência do zoroastrismo durante o exílio judaico na Babilônia. O zoroastrismo introduziu o conceito de uma luta cósmica entre o bem e o mal, e esse pensamento dualista começou a se infiltrar na teologia judaica. O Novo Testamento leva essa transformação ainda mais longe. Quando chegamos a livros como o Apocalipse, Satanás se tornou um antagonista completo, travando uma guerra contra Deus. Mas eis o detalhe: essa não era a maneira como ele foi originalmente retratado. Essa não era a forma como os hebreus antigos o compreendiam. Essa foi uma reinterpretação, uma reestruturação influenciada por culturas externas e narrativas religiosas em evolução. Voltemos ao Jardim do Éden, mas com um foco mais afiado. Quando a serpente, frequentemente associada a Satanás, incita Eva a comer o fruto proibido, ela não está mentindo. Ela está oferecendo conhecimento, o tipo que abre os olhos e rompe a ignorância. Deus, por outro lado, pune a humanidade por buscar esse esclarecimento. Faça uma pausa e pense sobre essa dinâmica. Um oferece a verdade, o outro impõe um castigo por persegui-la. Não é a dinâmica de um herói simples e de um vilão. É complexa, repleta de contradições. O papel da serpente aqui se alinha com o Hassatan de Jó, um desafiador, um perturbador do status quo. Mas por que tal papel seria necessário em uma estrutura divina? Porque sem desafio, não há crescimento. Sem perguntas, não há respostas. Essa é a essência do papel de Satanás nesses textos antigos. Ele não é mau. Ele é essencial. E o que dizer dos primeiros cristãos que começaram a construir uma narrativa de danação eterna e salvação, colocando Satanás como o inimigo final? Eles criaram um antagonista claro, um outro contra o qual se unir. É a ferramenta perfeita para o controle. Tema: Satanás, siga Deus. Obedeça à Igreja. Esse pensamento binário dominou por séculos, mas nem sempre foi assim. Os próprios textos bíblicos revelam uma história muito mais matizada. Satanás, em suas formas mais antigas, não era sobre caos ou destruição. Ele era sobre questionar a autoridade, expor a hipocrisia e forçar a prestação de contas. Essas não são características de um vilão, são características de um revolucionário. Se isso te deixa desconfortável, bom, deveria. Isso não é sobre conforto, é sobre a verdade. Agora vamos observar o que acontece no Êxodo. Deus envia Moisés para libertar os israelitas da escravidão no Egito, uma causa nobre, certo? Mas então, Deus endurece o coração de Faraó repetidamente. Toda vez que Faraó parece pronto para libertar o povo, Deus intervém e muda o jogo. Por quê? Para criar uma desculpa para desencadear uma série de pragas devastadoras. Isso não é um castigo aleatório, é calculado. Deus usa Faraó como um peão, transformando o Egito em um campo de provas para demonstrar seu poder divino. E não para por aí. A Bíblia afirma explicitamente em Ezequiel capítulo 14, versículo 9. Se o profeta for enganado e proferir uma profecia, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Isso não é uma má interpretação ou uma tradução ambígua. Está lá. O engano, de acordo com o texto, vem diretamente de Deus. Se mentir é a marca do mal, como reconciliamos isso? Essas não são ações de um ser que opera acima do engano. São táticas de alguém manipulando resultados para servir a seus propósitos. No Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, o tema é reforçado. Por isso, Deus lhes envia um poder enganador para que creiam na mentira. Isso não é obra de Satanás. Isso é Deus. Não é sobre tentação ou teste. É sobre orquestrar enganos para levar as pessoas ao erro.
Isso contradiz a narrativa de um Deus que é puramente justo e puramente verdadeiro. Depois, há a história de Abraão e Isaque. Deus ordena que Abraão sacrifique seu próprio filho como um teste de fé. No último momento, Deus intervém, fornecendo um carneiro para o sacrifício no lugar de Isaque. Mas pense no que essa ordem representa. É uma manipulação psicológica do mais alto nível. O trauma infligido tanto a Abraão quanto a Isaque não é apagado pela intervenção de última hora. Isso não é sobre honestidade ou justiça, é sobre obediência e controle. O comando de Deus não foi verdadeiro, foi uma armadilha para ver até onde Abraão iria. Essas histórias não estão escondidas em capítulos obscuros. Elas estão bem ali, nos textos ensinados em escolas dominicais e sermões. No entanto, essas contradições raramente são abordadas. Por quê? Porque elas não se encaixam na imagem de um Deus perfeito e benevolente. Elas revelam um lado de Deus que é complexo, calculista e, em alguns momentos, perturbador. Compare isso com a serpente em Gênesis. A serpente não manipula, ela oferece informação. Não força a Eva a agir, dá a ela uma escolha. Isso não é coerção, é agência. No entanto, a serpente é demonizada, enquanto os enganos calculados de Deus são ignorados ou justificados. Isso não se trata de pintar Deus como o vilão ou elevar Satanás a um santo. É sobre reconhecer que a narrativa não é preta e branca. Essas não são apenas histórias antigas. São estruturas para compreender o poder, a autoridade e a moralidade. Elas exigem escrutínio, porque moldaram a maneira como a humanidade vê a verdade, a justiça e o divino por milhares de anos. Billy Carson, um nome que provoca ondas de choque no pensamento tradicional, mergulha em textos antigos e teorias cósmicas de uma maneira que ninguém mais faz. Sua perspectiva não é apenas provocativa. É um desafio direto a tudo o que as religiões mainstream ensinam sobre a dicotomia entre o bem e o mal. Quando Carson fala sobre os papéis de Deus e Satanás na Bíblia, ele inverte a narrativa de maneiras ao mesmo tempo chocantes e fundamentadas em pesquisa. Carson começa abordando o próprio fundamento da crença religiosa, a suposição de que Deus é infalivelmente bom e Satanás é a encarnação do mal. Ele argumenta que essa dicotomia foi construída, não por decreto divino, mas por humanos em busca de controle. A Bíblia, como ele aponta, é uma coleção de textos escritos, editados e curados por homens, cada qual com suas próprias agendas políticas e sociais. A narrativa de Deus como o bem supremo e Satanás como o mal supremo serve a um propósito: criar medo, estabelecer autoridade e garantir obediência. Um dos pontos mais convincentes de Carson é a semelhança entre as características de Deus no Antigo Testamento e o que muitos considerariam traços autoritários. O Deus descrito nesses textos exige obediência absoluta, pune a dissidência com medidas extremas e até admite causar enganos quando isso serve aos propósitos divinos. Carson não apenas faz essas afirmações, ele as respalda com escrituras. Ele destaca versículos em que Deus deliberadamente causa confusão ou envia espíritos mentirosos para alcançar um resultado desejado, como visto em 1 Reis capítulo 22, versículo 23. Carson também chama a atenção para a serpente no Jardim do Éden, frequentemente associada a Satanás. Ele reformula a serpente, não como um enganador, mas como um libertador, oferecendo conhecimento e abrindo os olhos de Adão e Eva. De acordo com Carson, esse ato não foi uma rebelião contra a vontade divina, mas um desafio à obediência cega. A serpente não coagiu Eva. Ela apresentou informações permitindo que ela tomasse uma decisão. Esse ato de apresentar conhecimento, argumenta Carson, está mais alinhado com o esclarecimento do que com o mal. Ele vai além, explorando a possibilidade de que o que chamamos de Deus na Bíblia nem sempre se refira ao mesmo ser. Carson cita textos antigos como o Enuma Elish, o épico de criação sumério, que antecede a Bíblia em séculos. Nesses textos,
Os deuses não são monolíticos. São seres com motivos individuais, rivalidades e agendas. Carson sugere que o Deus do Antigo Testamento pode representar um desses seres, alguém mais alinhado com a dominação do que com a benevolência. Carson vincula isso ao livro de Enoque, um texto excluído do cânone bíblico, mas amplamente respeitado nas tradições judaicas antigas e cristãs primitivas. No livro de Enoque, os vigilantes, anjos que descem à terra, são retratados como rebeldes, mas também como portadores de conhecimento e tecnologia para a humanidade. Eles ensinam habilidades como metalurgia, astronomia e medicina, o que, segundo o texto, enfurece Deus. Mas por que a disseminação de conhecimento provocaria a ira divina? Carson sugere que é porque o conhecimento empodera a humanidade, tornando-a menos dependente da autoridade divina. Carson também mergulha na representação de Satanás no Novo Testamento, particularmente durante a tentação de Cristo. Nessa cena, Satanás oferece a Jesus todos os reinos do mundo, se ele se curvar e adorá-lo. Carson questiona por que Satanás teria autoridade para fazer tal oferta. Se Satanás é de fato o príncipe deste mundo, como descrito em João capítulo 14, versículo 30, então seu papel se torna ainda mais enigmático. Ele é um usurpador? Ou foi concedida essa autoridade por Deus? E, se for o último caso, o que isso diz sobre o relacionamento entre Deus e Satanás? Para Carson, essas questões não são blasfêmias, são essenciais. Ele acredita que, ao cavar fundo nesses textos e fazer perguntas desconfortáveis, descobrimos verdades que as religiões organizadas trabalharam arduamente para suprimir. Ele aponta para o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., onde a Igreja primitiva decidiu quais livros fariam parte do cânone bíblico. Carson argumenta que essa decisão não foi puramente espiritual, mas política, projetada para consolidar o poder e criar uma doutrina unificada. A análise de Carson não se apoia apenas em textos antigos. Ele incorpora ciência moderna e teorias sobre as origens da humanidade. Ele explora a possibilidade de que o Deus da Bíblia possa representar uma inteligência extraterrestre avançada que manipulou os primeiros humanos para seus próprios propósitos. Isso não é uma ideia marginal. É uma teoria sustentada por interpretações de artefatos antigos, estruturas e escritos que parecem descrever seres descendo dos céus. Não é segredo que a Bíblia que conhecemos hoje está incompleta. Livros inteiros foram excluídos do cânone, deliberadamente omitidos pelos líderes religiosos da época. Esses textos, conhecidos como apócrifos ou livros banidos, pintam um quadro muito diferente do mundo espiritual, das origens humanas e dos papéis de Deus e Satanás. Eles contêm pistas que desafiam a narrativa que a maioria de nós foi ensinada a aceitar sem questionar. Comecemos pelo livro de Enoque, um texto reverenciado por seitas judaicas antigas e até citado no Novo Testamento, em Judas capítulo 1, versículos 14 e 15. Apesar de sua influência, foi excluído da Bíblia pelo Concílio de Nicéia. Por quê? Porque conta uma história que não se alinha com a imagem cuidadosamente curada de Deus como a única força benevolente do universo. O livro de Enoque introduz os vigilantes, um grupo de anjos enviados para observar a humanidade. Em vez de apenas observar, eles intervêm, ensinando habilidades humanas como a metalurgia, a fabricação de armas e a astronomia. Também procriam com mulheres humanas, criando os Néfilim, gigantes que supostamente vagavam pela terra antes do dilúvio. Esses vigilantes não são apresentados como inerentemente maus nos textos originais. Eles foram punidos, sim, mas suas ações são retratadas como complexas, não maliciosas. Eles compartilharam conhecimentos que elevaram a humanidade, um conhecimento que tornou os humanos menos dependentes da autoridade divina. E essa é a chave. Sua rebelião não era sobre caos, mas sobre empoderamento. A ira de Deus nesse contexto surge do fato de os humanos adquirirem um conhecimento proibido. Parece familiar?
é um tema que ecoa a história da serpente no Éden. Agora, considere o Evangelho de Judas, descoberto na década de 1970, datando do século II. Esse texto inverte a compreensão tradicional de Judas Iscariotes, o homem que traiu Jesus. Nesse evangelho, Judas não é um vilão. Ele é um confidente, agindo sob as instruções de Jesus para desencadear os eventos que levariam à crucificação. A traição não é traição, é obediência. O evangelho de Judas desafia a ideia de bem e mal como opostos binários e reformula o papel de Judas como parte de um plano divino. Depois há o evangelho de Tomé, outro texto excluído da Bíblia. Diferente dos evangelhos canônicos, que focam em milagres e narrativas, o evangelho de Tomé é uma coleção de ensinamentos atribuídos a Jesus. Esses ensinamentos enfatizam o esclarecimento interno e a autodescoberta em vez da obediência cega a um poder superior. Em uma passagem marcante, Jesus diz: "O reino de Deus está dentro de você." É um chamado direto para olhar para dentro, buscar a verdade e a divindade não em rituais externos, mas em seu próprio ser. Essa mensagem contrasta diretamente com a religião institucionalizada, que enfatiza intermediários como sacerdotes e igrejas. Por que esses textos foram banidos? A resposta é controle. A igreja primitiva precisava criar uma doutrina unificada, uma narrativa autoritativa singular. Textos como o livro de Enoque, o Evangelho de Judas e o Evangelho de Tomé apresentavam ideias que ameaçavam essa unidade. Eles introduziam complexidade, nuances e perspectivas que não se encaixavam na narrativa de um único Deus onipotente e de um único Satanás maligno. A exclusão desses textos não foi sobre preservar a verdade, foi sobre moldar uma versão da verdade que sustentasse a autoridade da igreja. E não é apenas o conteúdo desses livros banidos que é revolucionário. É o que sua existência revela. Esses textos mostram que o pensamento religioso primitivo estava longe de ser monolítico. Era diverso, debatido e dinâmico. Não havia uma única história de Deus e Satanás. Havia muitas. E a narrativa que sobreviveu não era necessariamente a mais precisa. Era a mais conveniente para aqueles no poder. Considere o que esses livros banidos nos dizem sobre Satanás. O livro de Enoque retrata os vigilantes como rebeldes, mas sua rebelião não era sem propósito. Era movida pelo desejo de compartilhar conhecimento, de construir uma ponte entre os seres divinos e a humanidade. O Evangelho de Judas apresenta uma versão dos eventos onde a traição serve a um propósito maior, desfocando as linhas entre lealdade e traição. Já o Evangelho de Tomé elimina a necessidade de salvadores externos, colocando a responsabilidade pela salvação diretamente no indivíduo. A doutrina religiosa não é apenas um conjunto de princípios espirituais. É uma ferramenta poderosa, um sistema projetado para influenciar como as pessoas pensam, agem e percebem o mundo. Quando examinamos a Bíblia e a maneira como suas histórias foram apresentadas ao longo dos séculos, fica claro que a narrativa tradicional de Deus e Satanás é mais sobre controle do que sobre verdade divina. Veja como a doutrina molda a obediência. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, o conceito de lealdade inquestionável a Deus é enfatizado repetidamente. Abraão é elogiado por sua disposição de sacrificar seu filho. Mas a verdade raramente é binária. É confusa, intrincada e muitas vezes desconfortável. Ao longo dessa jornada, descascamos camadas de história, doutrina e escritura para descobrir uma história que sempre esteve à vista, mas muitas vezes ignorada ou reinterpretada. Uma das lições mais reveladoras de tudo isso é como o conhecimento e a autonomia são consistentemente retratados como ameaças. Seja Adão e Eva ganhando consciência, os vigilantes compartilhando sabedoria com a humanidade, ou figuras como Judas desempenhando papéis em um plano maior. O ato de ultrapassar os limites impostos pela autoridade divina
quase sempre é punido. Mas pergunte a si mesmo: não é o conhecimento o que eleva a humanidade? Não é o questionamento o que impulsiona o progresso? Essas histórias refletem não apenas preocupações espirituais, mas uma tensão fundamental entre controle e liberdade, entre obediência e autodescoberta. Ao longo da história, essa tensão não se limitou a textos religiosos. As instituições que carregaram essas histórias as usaram para moldar o mundo. Impérios foram construídos, guerras foram travadas, e populações inteiras foram controladas por meio da narrativa da autoridade divina versus rebelião. A figura de Satanás tornou-se um bode expiatório conveniente, um símbolo de qualquer coisa que desafiasse a ordem estabelecida. Mas, e se esse desafio não for algo a temer? E se for uma parte necessária do crescimento? Quanto mais você olha para isso, mais percebe que essas histórias não são sobre uma guerra cósmica. São sobre nós. São sobre o relacionamento da humanidade com o poder, a verdade e nosso próprio potencial. O desafio representado pela serpente no Éden, pelos vigilantes no livro de Enoque e por Satanás na história de Jó, não é apenas parte de um drama antigo. Esses arquétipos simbolizam forças que empurram a humanidade a questionar, aprender e evoluir. Não se trata de rejeitar a fé ou destruir sistemas de crença. Trata-se de entendê-los. Trata-se de perceber que essas histórias, tão poderosas quanto são, não precisam nos prender em medo ou obediência cega. Podem ser ferramentas de empoderamento, convites para fazer perguntas mais profundas e explorar as complexidades da existência. Ao desafiar a narrativa tradicional, não desrespeitamos a fé daqueles que vieram antes de nós. Estamos fazendo o que a humanidade sempre fez: buscar a verdade, mesmo quando é desconfortável. E aqui está a realização mais poderosa. O próprio ato de questionar, de buscar, é o que nos torna humanos. É disso que essas histórias ironicamente tratam. Então, para onde vamos a partir daqui? Seguimos adiante com os olhos abertos. Reconhecemos que a batalha entre Deus e Satanás, entre obediência e rebeldia, não é realmente uma batalha. É um diálogo, uma conversa sobre o que significa ser humano, sobre as escolhas que fazemos e sobre as histórias que contamos a nós mesmos para dar sentido a tudo. Essas narrativas moldaram a maneira como vemos o mundo por milhares de anos, mas não precisamos aceitá-las como são. Podemos explorá-las, questioná-las e usá-las para encontrar nosso próprio caminho para a verdade. Afinal, o conhecimento não é algo a temer. É a chave para a nossa liberdade. E é aqui que a reflexão realmente começa. O que essas histórias significam para você? Como você as interpreta em sua própria jornada? Porque no final, não são apenas histórias de poder, controle e divindade. São espelhos da nossa condição humana, nos desafiando a crescer, a pensar e, acima de tudo, a buscar. Ao refletir sobre essas histórias, somos levados a uma verdade mais profunda. Elas são menos sobre deuses e demônios no cosmos, e mais sobre as dinâmicas de poder dentro de nós mesmos. Cada um de nós carrega uma centelha de questionamento, um desejo intrínseco de entender o mundo além do que nos foi dito. E talvez seja isso que essas narrativas têm tentado capturar. A luta eterna entre a conformidade e a liberdade, entre a submissão. Conhecimento é perigoso, obediência é segura. A realidade raramente se encaixa nesses moldes. A mensagem que emerge desses textos banidos, dessas histórias esquecidas, é poderosa. O conhecimento é libertador. É através do aprendizado, da dúvida e da introspecção que crescemos. Talvez seja por isso que o conhecimento é tão frequentemente retratado como proibido. Ele desafia a estrutura do poder, descentraliza a autoridade e coloca a responsabilidade em nossas próprias mãos. E aqui está a verdadeira pergunta para cada um de nós. Estamos dispostos a aceitar essa responsabilidade?
Estamos dispostos a questionar as histórias que nos foram contadas, não para destruí-las, mas para entendê-las em um nível mais profundo. Porque no final, essas histórias não têm poder sem o nosso consentimento. Elas moldam nossas crenças e nossas ações apenas na medida em que as aceitamos sem questionamento. Se há algo a aprender com essas narrativas, é isso. O poder de questionar não é um ato de rebeldia, mas de autenticidade. Não é um afastamento de Deus, mas uma busca pelo divino em sua forma mais pura. Porque o que é a verdade, senão a liberdade de enxergar além das sombras e das aparências? A jornada continua em cada um de nós. Cabe a nós decidir se seguimos cegamente as histórias que nos foram passadas ou se as usamos como pontos de partida para nossa própria busca de significado. Afinal, as respostas que buscamos podem não estar nas palavras de um texto antigo, mas na coragem de fazer as perguntas que ele nos inspira a levantar. E nesse ato de questionar, encontramos não apenas a verdade, mas também nós mesmos. Você disse, continue. O ChatGPT disse, ChatGPT. Ao abraçarmos essa jornada de questionamento, nos deparamos com a essência da humanidade, nossa capacidade de imaginar, desafiar e criar novas realidades. Essas histórias, muitas vezes apresentadas como dogmas inquestionáveis, tornam-se ferramentas para a introspecção, espelhos para nossos próprios dilemas internos e trampolins para nossa expansão mental e espiritual. Os textos esquecidos e as interpretações banidas nos convidam a revisitar o que significa ser bom ou mal. Talvez, em vez de categorias fixas, esses conceitos sejam experiências fluidas, reflexos de escolhas que tomamos em momentos específicos. A serpente no Éden não apenas ofereceu conhecimento, ofereceu a possibilidade de escolha, a liberdade de se afastar da inocência ingênua para uma consciência mais profunda. Esse ato foi um presente ou uma maldição? Depende de quem está contando a história. O mesmo vale para Satanás no livro de Jó. Ele não destrói por destruir. Ele provoca uma reflexão profunda sobre a fé e a resiliência humana. Em vez de um rebelde maligno, ele pode ser visto como o arquétipo do desafiador, aquele que nos força a confrontar nossas crenças mais arraigadas. O que é a fé sem a dúvida? O que é a luz sem a escuridão para contrastar? Essas figuras, frequentemente demonizadas, nos lembram que o verdadeiro crescimento raramente vem do conforto. Ele emerge do caos, do conflito e do confronto com o desconhecido. Ao longo dos séculos, as instituições religiosas têm moldado essas narrativas para consolidar poder e garantir submissão, mas em sua essência, elas contêm algo muito mais radical: o convite para pensar por si mesmo, para explorar os paradoxos e para encontrar a verdade não nas palavras, mas na experiência vivida. E quando olhamos para o papel de Deus nesses textos, ele também se torna mais complexo. Não é apenas o Criador benevolente, mas um ser que testa, manipula e às vezes engana. Essa complexidade não diminui sua divindade, a torna mais humana. Talvez o objetivo desses textos nunca tenha sido retratar Deus como perfeito, mas sim como um reflexo de nossa própria dualidade. Um ser que cria e destrói, que ama e pune, que ilumina e confunde. Assim como Deus endurece o coração do faraó, ou engana os profetas, nós também, como humanidade, somos capazes de ações contraditórias. E, assim como a serpente oferece uma escolha, temos a capacidade de reescrever nossa narrativa, de transformar o controle em libertação, a obediência em curiosidade e o medo em coragem. Essas histórias são muito mais do que contos de moralidade. São mapas simbólicos para entender o poder, a responsabilidade e a natureza da consciência. Elas nos desafiam a olhar além do literal, a explorar o que está escondido nas sombras e a encontrar significados que ressoem com nossa própria jornada. Ao avançarmos com essas reflexões, devemos lembrar que a verdadeira espiritualidade não é definida por respostas prontas, mas pela coragem de permanecer na pergunta. Cada mito,
Cada narrativa e cada símbolo nos convida a ir além do superficial e a mergulhar no vasto mistério que é a existência. E é nessa exploração, nessa dança entre luz e sombra, que encontramos não apenas o divino, mas também o que significa ser plenamente humano.